Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, nós estamos dando seguimento a esse programa, conversando sobre cannabis medicinal, cannabis para uso medicinal. Eu sou o Jair. Essa daqui é a nossa quinta rodada de uma série de um programa que nós estamos produzindo. Então, nosso assunto hoje é alimentação saudável, cannabis e nutrição correta. Quais os benefícios para os pacientes? O programa Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal é uma iniciativa que surgiu a partir do desafio profissional no mundo dessa alternativa terapêutica no tratamento de doenças refratárias a tratamentos convencionais. E também como uma maneira de divulgar informações sobre cannabis. Hoje nós temos aqui para falar sobre cannabis duas profissionais nutricionistas, que é a doutora Carolina e a doutora Thaís. Elas são nutricionistas estudiosas da alimentação saudável e da melhor orientação nutricional para pacientes que utilizam a cannabis para uso medicinal. A doutora Carolina Lucina é formada em gastronomia e nutrição com especialização em psicologia aplicada ao comportamento alimentar. Tem atuação ambulatorial, é experta em síndrome metabólica, saúde da mulher e diabetes tipo 2. A doutora Thaís Thanos Spínola é graduada em nutrição pela Uninasal, possui graduação em comunicação social pela UEPB, é pós-graduada em cannabis medicinal pela Unileia, possui formação em modulação intestinal e emagrecimento avançado pelo Instituto Ana Paula Pujol. Atua como nutricionista clínica na Abraça Esperança. E está aqui comigo a doutora Maria José Delgado Fagundes, que tem me acompanhado e é a pessoa que originou todo esse programa. Beleza, Maria José? Então, obrigado a vocês, duas nutricionistas, por essa oportunidade de conhecê-las e podermos trocar algumas informações aqui sobre a nutrição e a cannabis. Beleza? Maria José, eu acho que você poderia começar. Ok. Boa noite a todos, meninas. Obrigada pela disponibilidade, Jair, pelas palavras. E aí, só para lembrar aqui, essa aqui a ideia é um compromisso de bater um papo sério de maneira descontraída. Então, vocês fiquem bem à vontade, por favor, para a gente contar a história, então, que nós desenhamos aqui para os nossos ouvintes. Então, acho que é legal a gente iniciar falando um pouco sobre o processo da transição nutricional que está impactando o mundo e também o Brasil, né? Com certeza. Por favor, expliquem o que é isso na visão de vocês. Vamos começar com a Thaís. Vamos lá, Thaís. Thaís. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando, falando sobre esse assunto tão rico que é a cannabis medicinal. Bom, a transição nutricional, ela consiste numa queda dos níveis de desnutrição aqui no Brasil para um aumento dos casos de excesso de peso, né? Hoje, mais da metade da população brasileira está com excesso de peso, inclusive crianças, um número bem alarmante. E se deve a alguns fatores, né? Primeiro, a fatores ambientais. Hoje a gente vive em um ambiente obesogênico em que o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, que tem uma densidade energética muito alta, é enorme, e teve uma diminuição também do consumo de alimentos mais saudáveis, né? Outro fator muito importante foi a diminuição dos níveis de atividade física. Então, hoje a gente se movimenta bem menos do que se movimentava no passado. Tem controle remoto para tudo, né? A gente não precisa se levantar para ligar nem desligar uma televisão, nem o ar-condicionado, e sobe muito menos escada, usa muito elevador. E outro fator que contribuiu bastante foram os fatores comportamentais. Então, hoje a gente faz muito mais refeições fora de casa, o aumento de consumo de alimentos fast food, a substituição de refeições por lanches também contribuiu bastante. Então, acho que esses fatores foram bem impactantes nessa transição nutricional aqui no Brasil.
Boa noite a todos, complementando minha colega Thaís, concordo plenamente. A questão comportamental também a gente pode mencionar a relação de quadros psíquicos como a ansiedade, a depressão. A ansiedade hoje também tem sido aí uma doença que teve um crescimento exponencial e que impacta diretamente com o padrão e o comportamento alimentar, ainda mais quando o assunto é os alimentos ultraprocessados, que tem ali na sua composição justamente a formulação para que esse alimento seja consumido em sua totalidade, né? Ele é produzido com essa finalidade. O que a gente observa é uma população realmente ganhando peso e as doenças crônicas não transmissíveis aumentando, né? E aí, o surgimento, né, dessa nova alternativa terapêutica, que com certeza que é a cannabis, né, para uso medicinal, que com certeza também tem apoiado de uma maneira complementar ou de uma maneira única, aí vai dependendo da opção do médico, a garantia de qualidade de vida e de melhoria da qualidade de vida também dos pacientes que estão hoje já com esses impactos na sua qualidade de vida, na sua saúde, né? E aí, uma coisa interessante, né, porque vocês, historicamente, a gente olha a cannabis, né, como que ela foi, como ela sempre foi, que no passado era legal, e depois isso, um grande movimento mundial, isso vai para a proibição. E dentro desse processo de proibição, a gente viu que isso foi uma possibilidade que ficou muito distante da realidade do acesso, né? E isso retoma recentemente, vocês são duas jovens profissionais, e eu queria entender como é que vocês perceberam a necessidade de também contribuir para os pacientes com o uso da cannabis medicinal para melhor resultado terapêutico junto com a alimentação mais adequada, a alimentação saudável, que é a base, né? Que a gente entende que é a base de longevidade saudável e de qualidade de vida. Mas como é que vocês perceberam, como que vocês olharam também para essa oportunidade que é tão de vanguarda, né? Que eu acredito que vocês não viram nada disso na faculdade, pelo tempo que vocês têm de formadas, e como que vocês perceberam isso? Bom, é bem novo mesmo, como você falou, inclusive até em cursos de farmácia, é um assunto bem, bem novo. Como você falou, a alimentação ela é uma base, né? Não só para a cannabis, como para todas as outras patologias. Então, uma alimentação equilibrada, ela potencializa qualquer tratamento. Então, o corpo, ele bem nutrido, ele funciona muito melhor e funciona principalmente de maneira preventiva, né? Então, a alimentação saudável, ela previne deficiências nutricionais, que muitas vezes quem faz o uso de cannabis medicinal pode ter deficiências nutricionais. Então, favorece a saúde intestinal, que é muito importante para o intestino funcionando bem, o sistema imunológico, então protege contra doenças infecciosas e principalmente contra as doenças crônicas não transmissíveis, que hoje são a maior causa de mortalidade no Brasil. Né? Perfeito. Complementando também, a maioria das doenças crônicas não transmissíveis tem também um agravante com quadros inflamatórios. Então, uma alimentação anti-inflamatória com uma base em alimentos de verdade, quando eu digo alimentos de verdade, não são produtos alimentícios, são alimentos, né, que vêm da terra, que a natureza oferece. Tem também a sua extrema relevância no tratamento, só complementando, mas é isso que a Thaís falou. Descascar mais e desembalar menos é um lema muito importante. Exato. Carol, como você percebeu isso da nutrição e a cannabis? Eu também também é uma coisa mais recente, mas primordialmente porque eu tive um caso na minha família, né? Porque até então eu tinha alguns atendimentos com crianças autistas, mas as mães ainda não faziam o uso, porque tem aí também a sua relevância e importância para alguns casos, mas esse caso chegou na minha família, né? E uma pessoa com início de Alzheimer começou a fazer o uso da cannabis, e a alimentação também foi mais direcionada
para que a gente trate a base, né, para que os benefícios da cannabis sejam potencializados de fato. Então, a alimentação, ela está ali na raiz, né, na causa. Ela faz realmente, às vezes, até a remissão de algumas condições. Mas, nesse caso, nesse caso em específico que eu estou mencionando, ela auxilia na melhora da neuroplasticidade cerebral. Jair, acho que esse bloco agora é seu, né? Bom, e eu, aproveitando que você já entrou para falar da cannabis, né? Como é que é alguma orientação específica nutricional para as pessoas que utilizam cannabis? Vocês têm essa prática no dia a dia de vocês? Existe alguma orientação específica, Thaís? Olha, no momento não há nenhum alimento que tenha um impacto positivo nem negativo, que interfira de maneira nem positiva nem negativa com o canabidiol. A recomendação que a gente dá é que o óleo ele seja ingerido junto com as principais refeições, para que tenha uma melhor absorção. Então, estudos científicos eles mostram que ingerir óleo junto com refeições mais ricas em gorduras, principalmente em gorduras saudáveis, ajuda nessa absorção. Gorduras saudáveis que a gente recomenda são azeite, peixes, oleaginosas, abacate. Então, essa é a recomendação que a gente dá hoje para lá no Abraço. Thaís, só para lembrar, tem algumas mães, isso é um pouco da cultura, eu acho, de que ouviu falar, de que sempre foi assim, e tem muitas doenças que as crianças, principalmente as crianças, elas ficam muito nervosas, impacientes, etc., né? E a gente tem relato, assim, sabe, de relatos que acaba percebendo na internet, que as mães acabam ofertando alimentos ricos em açúcar, ou mais sal, gordura trans, gorduras saturadas, bebidas de caloria vazia, para acalmar essas crianças, né, ou esses indivíduos. Isso é um pouco daquilo que você está falando, da alimentação saudável, mas eu acho que era legal a gente comentar isso aqui, porque essa é uma prática da vida real, né? Como que explicar por que isso aqui não é conveniente, para essa mãe também poder alcançar o prejuízo que ela pensa que é um benefício, mas na verdade é um prejuízo para esse indivíduo, né? Pois são os alimentos ultraprocessados, né, que como o Carol estava falando, são feitos exatamente para isso, para viciar. E muitas dessas crianças, principalmente que usam cannabis, são as que têm autismo. E o autismo, ele é muito relacionado com distúrbios gastrointestinais. Então, as crianças, elas têm desconforto, têm distensão abdominal, e com as mães dando esse tipo de alimento ultraprocessado, só vão piorar a situação delas, né? Eu entendo, realmente é muito difícil. Alguns têm uma seletividade alimentar muito alta, então só comem determinado tipo de alimento e elas ficam com medo realmente da criança não se alimentar com nada e vai ficar com deficiência nutricional de qualquer jeito, porque se alimentando só com carboidrato refinado e com alimento reprocessado é uma alimentação muito pobre nutricionalmente, mas precisa suplementar, precisa oferecer outras coisas, tem que realmente ter um cuidado bem maior com essas crianças. Carol, quer complementar, Carol? Não, eu concordo. Eu acho que um adendo nessa condição é uma possibilidade de ofertar possibilidades para essas mães oferecerem aos seus filhos, né, alimentos, sim, com palatabilidade mais adocicada, porém de uma forma mais orgânica, né, de repente alguns cookies feitos à base de banana, sem que sejam produtos industrializados, mas não numa tentativa de acalmar essa criança, numa tentativa de uma oferta para que esse paladar possa ser moldado, porque o nosso paladar, ele é moldado, né? Então, poderia ser uma possibilidade para contribuir com essas mães que às vezes não sabem o que fazer, fazem uma tentativa até meio de desespero, né, para que aquela criança coma alguma coisa, e muitas vezes acaba não se apossando aí dessa informação que a gente tem hoje acesso com muito mais facilidade, de diversas receitas, de diversos preparos com os mesmos alimentos. Então, às vezes, a só forma de mudar a cocção ou convidar essa criança para ir para a cozinha, para executar um preparo, possa ser um atrativo também,
é uma possibilidade, né? Acho que vai ter que ter outra rodada para falarmos sobre as receitas, dona Carol. E tá aí. Porque as mães, é natural isso. Aí você fala, não, mãe, não faz isso, mas faz aquilo. Tá, mas como faz isso? Eu não aprendi a fazer isso, né? Então, eu acho que é natural que elas com certeza vão querer saber, vão querer perguntar, e aí eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Eu também acho que essa substituição ela é adequada, mas as mães, realmente é o que você falou, Carol, elas ficam ali na expectativa de ter tanto um conforto para esse filho, que eu acho que é a primeira iniciativa da mãe, né? E esse filho fica ali por uns 10 minutos mais calmo, mas não passa disso, né? Não passa. Porque depois essa glicose sobe e depois ela, né? Eu podia explicar um pouquinho, Carol, quando ele come muito e está muito doce, o que acontece na sequência, para essa mãe pelo menos ter mais consciência? Sim, o metabolismo do carboidrato refinado ele é muito rápido. Começa já na saliva, já começa na boca. Então, entre 15 minutos e 2 horas, depois que a criança comeu esse carboidrato, ele já foi metabolizado. Então, quando for completamente metabolizado, o organismo vai pedir novamente. E aí a mãe vai dar, daqui a 2 horas no máximo, vai pedir novamente. E aí vai ficar nesse ciclo vicioso. E aí ele vai acabar ganhando peso, que é, como eu falei no início, que o índice de obesidade infantil no Brasil está altíssimo. E muito disso se deve a essa situação. Exatamente. Além Sem das contar que esse reforço, né? De saúde odontológica também, que os dentes também. Depois as crianças comem de madrugada, elas comem, né? Elas acordam agitadas e tal, e esses relatos eu acho que eles são muito complicados mesmo e tem um impacto também na saúde bucal, né? Maria José, agora acho que ele podia passar para o bloco 3, né? Sim. Pode ir tocar. Oi? Pode ir com ele também. Então, o bloco 3 é sobre os dados de resultado do trabalho de vocês, né? Vocês poderiam contar alguns casos de sucesso nas diferentes doenças já atendidas com a adoção da alimentação saudável? Olha, a alimentação saudável ela pode desencadear muitos pontos positivos, né? Além da perca, além do excesso de gordura. Eu posso citar muito disposição, energia, melhora do sono, tudo isso que a gente já sabe. Mas, assim, a saúde intestinal, os maiores casos de sucesso que a gente tem relacionados ao uso da cannabis medicinal associado à alimentação são realmente a saúde intestinal. Então, assim, quando o paciente ele passa aí no banheiro, não ter mais constipação intestinal, o intestino funcionar como um relógio e ele não ficar mais enfesado, então, isso é de um impacto positivo enorme na qualidade de vida dos pacientes. Então, os maiores casos de sucesso que eu posso relatar são relacionados realmente a isso. Você fala, Thaís, está falando em relação a qualquer paciente ou especificamente a pacientes que usam cannabis? Qualquer paciente, mas como eu trabalho muito com cannabis, né? Tá. A maioria, muitos idosos, porque até pela idade a constipação vai aparecendo mais, né, para esses indivíduos. Então, quem tem Alzheimer, que é no início mais, né, Parkinson, fibromialgia, destaco muito depressão e ansiedade. O intestino saudável para quem tem depressão e ansiedade faz uma diferença enorme. Tá, legal. Carol? Bom, eu tenho alguns cases de sucesso com ênfase mesmo em remissão de diabetes, resistência insulínica. Eu tenho bons casos para relatar, e principalmente de mulheres tentantes que conseguiram engravidar após aí a remissão da resistência à insulina, ou seja, né, além de desinflamar todo o corpo, por conta da condição da SOP, da síndrome do ovário policístico, que também é um agravante por conta do ciclo menstrual, que conseguiram engravidar. 2 casos recentes. E o mais curioso, que eu acho que vale a pena, às vezes a pessoa não tem condição de ter uma nutricionista, às vezes financeiramente, às vezes ela não tem esse suporte, né? Mas hoje a gente tem uma
uma facilidade muito maior com acesso à informação. Então, a gente tem diversos lugares para se buscar informação de relevância, além da internet, obviamente. E um caso bem interessante que aconteceu, eu fiquei até surpresa com isso. Eu não esperava e recebi um feedback pelo direct do meu Instagram. Uma moça que me acompanha há algum tempo, e ela é uma pessoa que não tinha condições financeiras de fazer uma consulta, mas ela me relatou que ela se curou da esteatose hepática só de seguir as dicas do Instagram. Então, assim, a pessoa, se ela tem minimamente uma busca para onde olhar um norte, também pode agregar isso a ela, né? Então, informação tá aí, as pessoas também precisam querer buscar, né? Não esperar só que isso chegue de fácil acesso. Legal. E essa questão da informação é importante. Agora, vocês precisam traduzir algumas coisas de estudos científicos para essas pessoas, né? Então, vocês têm encontrado, assim, com facilidade, estudos científicos, trabalhos que norteiam a alimentação saudável, nutricional e cannabis? Existem artigos já sobre isso? Milhares, tem muitos artigos. Acho que a Thaís pode falar com mais propriedade do que eu sobre, mas assim, curiosamente eu também fui acessar, mas assim, inúmeros, e cada vez esses números são mais expressivos, por se tratar de uma coisa nova, os estudos não param de acontecer, muitos. É verdade. Os estudos, a planta milenar, né? A cannabis, a gente conhece a cannabis como medicamento milenarmente, mas a partir da década de 60 já tinham estudos científicos aqui. O sistema endocannabinoide, que foi descoberto lá em Israel, foi na década de 60. Então, tem muita coisa na internet confiável, né, de verdade. E alguns estudos, mas assim, relacionados à alimentação não são tantos. A grande maioria é sobre patologias associadas ao cannabis. Legal, bacana. Maria José, você quer comentar alguma coisa ou quer já passar para o bloco 4? Então, eu também sou uma pessoa que leio muito artigo, né? Até porque eu preciso de estar informado do que está acontecendo no mundo da ciência, e é bastante interessante, mas você tem razão, Thaís, a gente vê pouco artigo que tenha conexão entre a cannabis e a alimentação, né? Carol, acho que você comentou comigo sobre um artigo que veio na sua especialização da cannabis tendo uma interferência nos processos, né, de reeducação alimentar. Sim, a canabidiol do tipo 1, canabinoide do tipo 1, com associação aos estímulos de repetição de prazer, quando são conduzidos ao comportamento alimentar disfuncional, né? Então, assim, alguns alimentos acabam ativando esse sistema e faz com que a pessoa, através dessa resposta, busque cada vez mais, ativa uma zona de prazer. Um outro estudo que eu também procurei, depois eu posso mandar para vocês deixarem anexado, se alguém tiver interesse, é em relação ao uso do canabidiol, da cannabis, mais a estratégia cetogênica para o tratamento de epilepsia. Então, assim, o resultado é um estudo randomizado, é um estudo com uma boa relevância, então acho que pode agregar também, deixar depois o link para vocês. Legal. É onde a cannabis é mais utilizada, é na epilepsia. Maria José, então... Bom, acho que a Carol falou um pouco. A Carol e a Thaís também falaram que tem informação, né? Mas a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas que usam cannabis, ou familiares, né, de pessoas que usam cannabis, tem uma limitação socioeconômica, eu diria, de acesso à informação, e ainda pior do que isso, quando tem uma limitação de entender dados e informações, né, que são ditas ali referente a algum assunto relevante. Então, assim, vocês acham que todas essas informações... Primeiro, a internet é uma terra sem dono, né? Então, ali tem coisas que são boas, coisas que são complexas, não tão boas.
e, primeiro, não ter capacidade de seleção, não ter capacidade de interpretação adequada, não ter essa população, não ter o mínimo de discernimento para entender por que um pacote de biscoito que tem vitamina A, D e C e os alimentos in natura, que contêm aqueles mesmos nutrientes, claro que numa qualidade estratosférica, né, de melhor para a saúde, não consegue entender e fazem a troca, né? E eu já ouvi, nessa minha vida por aí de aulas e tal, profissionais de nível superior dizendo, nossa, prof, eu tirei aqui do meu filho um leite materno para dar um leite que tinha Y, ou sei lá o que tinha nesse leite, porque era melhor para ele. Eu fiquei assustada de uma profissional fazendo uma pós-especialização, fazendo uma pós, uma especialização, um MBA, dizer isso na sala de aula. Então, você imagina no dia a dia das pessoas com toda essa dificuldade. Então, assim, como que vocês acham que tinha que ser essa comunicação para ajudar as pessoas a se apropriarem das informações? Pelas redes sociais de associação, pelas redes sociais dos profissionais nutricionistas, por onde vocês acham? Ou outra alternativa, né? Infelizmente tem muito, né? A propaganda da indústria é muito pesada. Eles vendem suco com 0,5% de fruta e as mães compram achando que é um ótimo negócio, quando na verdade é péssimo. Mas, assim, faltam muitas políticas públicas relacionadas à educação nutricional, apesar de a gente ter um instrumento maravilhoso de educação nutricional no Brasil, que é o Guia Alimentar da População Brasileira, mas que é pouco difundido. Mas, como você falou, tem associações que têm esse apoio nutricional. Por exemplo, na que eu trabalho, eu estou à disposição para atender sempre todos os associados, para tirar dúvidas relacionadas à alimentação saudável, e é um assunto que tem muito sensacionalismo, né? Às vezes é propagado que ovo faz bem, ovo faz mal, então, assim, tem muitas inverdades relacionadas à alimentação saudável. Mas a gente tem bons perfis profissionais, como o de Carol, por exemplo, que ela citou, que tem gente que pega as dicas e consegue internalizar, aprender. Tem muitos bons profissionais na internet hoje também. Eu acho que também, tendo aí em vista, deviam existir regras mais claras, né, para que as indústrias pudessem ser mais transparentes em relação aos ingredientes que compõem um alimento, né? Eu acho que também falta educação nutricional para a população, tendo em vista que hoje eu posso ousar dizer que 90% do que a gente compra industrializado tem ali o acréscimo de gordura ou de forma oculta, né, ou ali sendo camuflada em percentuais mínimos, e pode, dentro da lei, que você, em quantidades mínimas, ele fica como nulo. Então, o mesmo vale para certos tipos de gordura, né? Então, em porções pequenas, eles podem colocar que o produto é zero gordura trans, não contém açúcar, mas assim, eles não especificam que isso é numa porção de 25 gramas. Então, a pessoa vai comer o produto achando que ela está fazendo um excelente negócio, porém, ela não vai se limitar em 25 gramas num produto que é para ela comer tudo. Então, ela acaba trocando 6 por meia dúzia e ela não tem essa informação, isso não é claro para ela. Então, assim, as pessoas acabam sendo ludibriadas e é bem complexo, isso é difícil, porque se a gente propaga esse tipo de informação, as pessoas começam a se munir, então elas começam a ter ali o poder de escolha, se quer comprar aquilo ou não, e não serem enganadas achando que tem vitamina, mineral, que é zero gordura ou zero açúcar. Eu acho que falta transparência, deviam ter mais leis que colocassem transparência nos rótulos nutricionais, e cada vez as coisas mais ocultas ficam, né? Como o açúcar disfarçado, né? Que as pessoas acham que açúcar é só açúcar. E tem açúcar, glucose, glicose, xarope. O mais absurdo que eu acho é a maltodextrina, que é um açúcar, e é vendido em alimentos diet para diabetes. Exatamente. É um absurdo. Exatamente. Exatamente.
Essa é uma discussão, acho que do acho que do Ministério da Saúde, do grupo de nutricionistas, da Organização Mundial da Saúde. Essa é uma discussão bem antiga, eu acompanhei parte dela, né? Mas eu acho que são dois eixos, né? Como vocês disseram, o eixo de ter talvez legislações mais eficientes, atos regulatórios que pudessem propiciar as informações mais adequadas. E mesmo na hora do registro, né, a questão de um rótulo mais, talvez, um rótulo traduzido, né, porque o rótulo também ele não tem uma tradução para a lei. Você tem lá tudo que tem naquele alimento, mas vocês entendem isso muito bem. Né, alguns profissionais entendem isso muito bem, outros não. Imagina a população. Então, o outro, eu acho que vocês disseram também, é a educação, que ela passa pela responsabilidade do Estado, mas eu entendo também que ela passa pela responsabilidade de cada profissional, né, de como levar isso para a população, para que ela possa se empoderar, né, ter informação e fazer uma escolha consciente, né. Exato. Porque muitas vezes ela é induzida, né, àquilo, e é como vocês falaram, comer eu costumo dizer na aula, quem come um biscoito do pacote daqueles horrorosos, mas que são deliciosos, do ponto de vista palatável, as pessoas, normalmente, você come uma quantidade que já passou, já é excesso, né, que pela própria regulamentação da Anvisa. Eu acho que é uma reflexão grande, uma reflexão que todos temos que fazer e pensar em alternativas. Eu acho que nos espaços de vocês de internet, vocês devem fazer isso de maneira rotineira, sistemática, né? Eu acho que a informação precisa, né? Porque nem sempre as informações são corretas, né? Traduzida. Eu acho aí que vale a pena também a gente colocar no final os endereços das meninas, né, de Insta e etc., para o pessoal também dar uma rodada eu vou colocar. E encontrar informações traduzidas e saudáveis. Bom, pessoal, então, é isso. Foi excelente essa quinta rodada, a gente conseguiu, acho que, passar essas informações para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, e eu gostaria muito de agradecer a Carol, agradecer a Thaís por compartilhar esses conhecimentos com a gente, né, e também agradecer a Maria José, que é uma estudiosa desse assunto, está sempre aí dando as suas contribuições também, tá certo? Então, muito obrigado a vocês três, e as palavras finais de cada uma de vocês aí, tá bom? Meninas, eu agradeço. Desculpa. Thaís e Carol, agradeço a disponibilidade dessa troca aqui, dessas informações que vocês passaram. Jair, que bom, mais a quinta rodada, a gente está mantendo o nosso compromisso desse 2022, ter uma roda por mês, pelo menos, e está sendo bastante rico, né, cada uma delas. E para quem quiser mais informações adequadas, informações corretas, informações traduzidas, as meninas também vão deixar depois, nós vamos disponibilizar o endereço do Insta e das demais redes sociais, tá? Agora eu passo a palavra para a Thaís e, na sequência, para a Carol. Foi um prazer, pessoal, participar, compartilhar com vocês sobre esse assunto tão rico, que tem tanto para ser compartilhado, né, que é a Cannabis Medicinal, e estou à disposição para uma próxima rodada. Que bom. Bom, eu também quero agradecer. Muito gostoso esse nosso bate-papo breve, tem muita coisa para a gente trocar, e eu também fico à disposição, caso alguém precise de informação com qualidade, numa linguagem traduzida, pode me acessar. Legal, então, gente, muito obrigado. Eu vou deixar, como a Maria José comentou, eu vou deixar aqui, nesse vídeo aqui, vocês já estão vendo aqui os contatos da Thaís e da Carol, caso queiram entrar em contato com elas, para aprender mais e conhecer mais sobre essa questão nutricional e cannabis, ou somente uma questão nutricional, né, alimentação natural e tudo mais. Então, agradeço muito a todos vocês, e que vocês tenham aí um bom final de tarde, e que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade, já com a sexta rodada, certo?
Então, até lá e tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Beijo, tchau. Tchau, até a próxima. Até. Eu estou super disponível.